Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é sempre uma grande honra falar nessa instituição. Eu acho que é uma grande oportunidade reencarnar numa época que exista uma iniciativa como essa. Gostaria de dizer que todas as gerações que foram apresentadas, dos nossos grandes líderes e grandes escritores e grandes trabalhadores também, temos que lembrar que por trás daquelas pessoas que foram mencionadas, há muitas outras pessoas que não foram mencionadas, mas que foram vitais para que hoje estejamos todos aqui. Mas, por outro lado, acredito que dentro da nossa proposta de busca da verdade, nós devemos olhar ela em todas as suas instâncias. E uma delas é que nós não estamos mais no século XIX. Nós estamos no século XXI. Isso implica que nós, a quarta geração de teosofistas, como foi falado antes, temos que olhar o mundo dentro da realidade. Acho que a questão não é tanto que sociedade teosófica gostaríamos de ver no século XXI, mas que sociedade o século XXI precisa e que sociedade nós precisamos nos tornar para continuarmos sendo relevantes. Eu penso que talvez essas sejam as perguntas que os jovens hoje tentarão comentar um pouquinho, claro que todos dentro da sua limitação, ninguém é dono da verdade. Acho que há muitas ideias importantes circulando no movimento de jovens. Saliento que o evento Encontro de Jovens de fevereiro foi a experiência mais verdadeiramente teosófica que eu já tive em toda a minha vida. E eu já estou buscando isso há bastante tempo. Então foi muito interessante e muito especial. Eu gosto de pensar no significado das palavras. E eu gosto de pensar que, nos termos compostos, sempre há duas palavras e muitas vezes a gente se prende a uma. No termo busca da verdade, nós prestamos muita atenção em verdade e talvez pouca atenção na busca, que talvez seja um movimento contínuo tão importante quanto. Em sociedade teosófica, nós colocamos bastante atenção no teosófica, mas talvez pouca atenção no sociedade. Qual é a função da nossa instituição? Por que ela se chama sociedade? Talvez porque, mais importante do que memorizar informações que estão nos livros, porque é só isso que os livros podem nos dar, o amontoado de informações, os livros não podem nos dar conhecimento. Blavatsky nos alertou para isso, Dona Rada nos alertou também, eu estudei isso em educação. Os livros não nos dão conhecimento. O que nos dá conhecimento é a experiência. Para um monge ou um swami, é impensável passar adiante um conhecimento que ele não tenha adquirido, que ele não tenha vivido. Então, fazendo um link com a fala do Rafa, da possível arrogância teosófica que muitas vezes a gente encontra, de acreditar que nós sabemos algo que de fato nós não sabemos. Nós memorizamos a informação de escritores do passado, escritores muito veneráveis, com informações importantíssimas, que nos auxiliam, que podem, se nós soubermos aproveitar, podem nos auxiliar a ir de encontro àquilo que chamamos de teosofia, e que ainda não compreendemos. Nós não sabemos o que é teosofia. Se soubéssemos, éramos todos adeptos. Então eu vejo muitas vezes nós fazendo até piada com outras vertentes, como o Rafa comentou, ou outros movimentos. Vou puxar um pouco a fala dele mais para a questão de religiosidade mesmo, que é mais a minha área. Eu sou um estudante de religiões comparadas desde 1998. Eu não sou tão jovem, viu? E quando eu conheci a Sociedade Teosófica, eu já estudava religiões há algum tempo. E confesso que, ao mesmo tempo que eu me surpreendi por haver uma instituição que realizava esse tipo de estudo, também me ocorreu uma certa estranheza porque o método era diferente. Eu me acostumei a estudar religião, teoria e prática. Eu converso com os religiosos, eu participo do rito. E também leio a literatura da religião, assim como a literatura ocultista, assim como tudo mais. Eu sei que nós temos iniciativas veneráveis nesse sentido. Temos aqui o Marco Aurélio, ao qual eu nunca escondi a minha admiração,
Porque ele fala de xamanismo, não porque ele leu um livro sobre alguém que comentou sobre xamanismo, mas porque ele foi no meio da floresta. Falou com o pajé. E, segundo ele, encontrou lá o ocultismo refinado. Ocultismo na floresta brasileira. Na minha cidade, Ana e eu tivemos a oportunidade de participar de alguns estudos dos Irmãos do Tao. São malasianos e taiwaneses, espalhados pelo mundo todo, deve ter chineses também, nós conhecemos malasianos e taiwaneses, que têm um estudo verbal, eles não têm livros, uma tradição oral milenar, comparativa de tradições, ou seja, uma teosofia chinesa, e que não deixa nada a desejar a nossa literatura. Então vejam que essa sabedoria, ela não é exclusiva nossa. As escolas de mistério sempre existiram. A grande novidade que talvez a sociedade teosófica traga é ter aberto essas informações, parte delas. Porque os irmãos do Tao, eles não abrem, eles não divulgam. Você tem que ir lá e estudar, participar do estudo contínuo para aprender. Mas a tradição milenar existe. Eu poderia citar um monte de exemplos. Eu estudo religiões brasileiras. 15 dias atrás, Ana e eu estávamos numa aula de um mestre e doutorando em teologia, um africanista chamado Baba Hendricks, que apresentando a cosmogonia africana, eu percebi que ela não deixa nada a desejar a cosmogonia hindu. São os mesmos conceitos, em outras palavras. Então, nós acreditarmos que nós estamos certos e nós temos a verdade e os outros estão somente arranhando esses assuntos, é primeiro uma grande ilusão e segundo uma grande hipocrisia. Blavatsky diz na Chave para a Teosofia que há muitos mais teósofos fora da sociedade teosófica do que dentro da sociedade teosófica. Então eu me pergunto se são as pessoas que deixaram de vir para a sociedade teosófica, o problema da redução de membros, ou se nós que fechamos as portas para eles. Porque quando a gente fala em fraternidade universal, no meu entender, ser fraterno é primeiro aceitar a pessoa como ela vier. Depois a gente se preocupa em ver se o que a pessoa pensa, o que a gente pensa, e se nós iremos entrar num acordo ou não. Porque se nós não entrarmos num acordo, também não é um problema. É uma instituição que preserva a liberdade de pensamento. Então nós teremos, em consequência, pessoas que vão pensar diferente. Quando eu penso em Brasil e Índia, e eu acho que nós, teosofistas no geral, dentro e fora da sociedade teosófica, somos muito impressionados com a Índia. Nós achamos que a espiritualidade está lá e não aqui. E realmente tem muita espiritualidade lá, obviamente. Nós temos as tradições mais antigas do mundo lá. E é muito importante que nós estudemos essas tradições. Mas é importante também que nós não olhemos só para os livros, mas para o mundo e para a humanidade. E o que eu vejo, quando eu penso em Brasil e Índia, são dois países muito parecidos. Tanto no que há de bom, quanto o que há de ruim. Temos muita pobreza, muita desigualdade social. Nenhum dos dois aceita um sistema de castas, mas ele existe, é subjetivo. E na questão da espiritualidade também. A Índia é referência no mundo inteiro em tradições espirituais. O Brasil também. Nós brasileiros, com a nossa síndrome de vira-lata, talvez, santo de casa não faz milagre, alguém disse isso, o Ricardo Lindemann falou isso nesses dias, santo de casa não faz milagre. Nós achamos maravilhoso quando ouvimos falar que o Coronel Walcott tinha o dom da cura, mas ignoramos quando ouvimos falar que aqui do lado tem o João de Deus e que também tem. E que pesquisadores do mundo inteiro vêm aqui pesquisar. Eu já ouvi matéria sobre ele na Oprah, que não é um programa espiritualista. Pesquisadores da Sociedade Teosófica de fora já vieram pesquisar. Eu não estou dizendo que a gente tem que acreditar e que eu estou dizendo que nós temos que investigar. É essa a nossa função. Nós somos buscadores da verdade. Então nós temos que buscá-la. Se há relatos de curadores e de fenômenos, nós temos que investigar. Esse é o nosso papel.
e não tratá-los, os psíquicos e médiuns, ou chame o termo que for, como se fossem leprosos, como se fossem uma casta, são os Dalits, os intocáveis. E nós não podemos nos aproximar deles, porque pode ser contagioso. Nas cartas dos Mahatmas, é relatado o fato de um médium que trabalhava com o tal do Imperator, e os mestres dizem que essa entidade, na verdade, era um adepto, que utilizava aquele médium. O médium não tinha consciência disso, ele era, na verdade, ele não era um médium, ele era um discípulo leigo, e ele não sabia. Quem nos garante que nos movimentos espíritas e espiritualistas de outras tradições não há discípulos leigos ou conscientes atuando por aí? Nós não sabemos, nós não temos como saber. O mestre coloca o discípulo onde ele é necessário. É lá onde ele pode trabalhar que ele vai estar. Então, eu penso que, dentro da nossa função de sociedade, nós temos uma dupla função. Primeiro, aprender a conviver. A sociedade teosófica é uma grande sanga mundial. O nosso papel, como já foi dito aqui no encontro e foi dito nas cartas dos Mahatmas. A sociedade teosófica, antes pereça seus dois infelizes fundadores, a sociedade com seus dois infelizes fundadores, do que se tornar uma escola de ocultismo, ou, como o Maharshah diz mais para frente, de psicologia. Não é essa a nossa função. Nós não somos uma escola. Nós não temos nada a ensinar, talvez muito para compartilhar. Porque nós não sabemos. Há uma doutrina teosófica, segundo as cartas parece que há, mas nós não sabemos dela. Quem sabe são os mestres. Me perdoem se tiver um mestre presente. Mas a princípio, se não tem, nós não conhecemos a doutrina teosófica. Nós temos algumas informações sobre, que nós filtramos com o nosso limitado discernimento. Nenhum de nós fala em nome de Blavatsky, nem em nome de Anibesa, e muito menos o nome dos mestres, porque nós só temos o nosso discernimento, que é limitado. Nós não somos eles. Mas todos nós somos representantes da sociedade teosófica. A sociedade teosófica hoje somos nós. E quando nós falamos sobre esses assuntos, nós temos que ter muita responsabilidade, porque é a imagem que nós iremos passar da nossa instituição. Então, de certa maneira, é um fardo que nós estamos carregando. Eu acredito que a principal função da sociedade teosófica é, primeiramente, aprender a viver com, conviver. Ela é um simulador da vida. Se nós aprendermos a conviver nesta sanga mundial, com as nossas diferenças, nós saberemos viver lá fora, que é a nossa função. Quando nós falamos trabalhar em nome da sociedade teosófica, a sociedade teosófica não é o fim, a sociedade teosófica é o meio. O nosso trabalho não é pela sociedade teosófica. O nosso trabalho é pela humanidade e pelo mundo. A sociedade teosófica é o meio que nós utilizamos para atingir o máximo de pessoas que nós pudermos. Claro que ela serve a outras funções, como, por exemplo, possibilitar esse encontro. Ela também é um meio para que o buscador... Eu tenho um lema para o trabalho do nosso grupo de estudos, que agora vai sediar a loja, que é o seguinte: no passado eu me frustrava, porque eu organizava os estudos e às vezes não parecia ninguém, né? O Adolfo me ensinou que o importante era a rotina, manter o trabalho da rotina. Depois que eu entendi isso, começou a funcionar. E disso eu criei um lema que é o seguinte: manter a porta aberta e a luz acesa para todo buscador sincero. Então, a nossa função, como instituição, é servir como um farol, onde o buscador possa encontrar essa literatura maravilhosa que nós temos, e também que ele possa ser acolhido e recebido. Então, eu penso que a sociedade teosófica, que o século XXI precisa, e que nós precisamos nos tornar, se nós não quisermos perecer, se nós não quisermos ser a geração responsável pelo fim do trabalho das 3 grandes gerações que nós ouvimos falar,
É algo muito simples. É uma sociedade teosófica que cumpre os seus 3 objetivos. Formar um núcleo da fraternidade universal, sem nenhum tipo de distinções. Esse é o nosso primeiro objetivo, o único obrigatório. Então, quando nós estamos aqui falando que o gay é isso, o macumbeiro é aquilo outro, o médium, o espírita, ou não sei o quê, às vezes eu acho que eu estou numa outra instituição, que não é exatamente aquela que eu comprei a ideia. Mas eu acredito que nós temos potencial para reverter os casos onde isso acontece, onde as pessoas chegam nas lojas e são quase rechaçadas. E reduzir, na medida que pudermos, essa nossa arrogância teosófica, como o Rafael muito bem disse. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo e não realizar críticas. O teosofista, ele é um crítico. Eu mesmo já realizei muitas críticas às religiões brasileiras. O meu primeiro livro publicado, Umbanda, uma visão esotérica, eu critico 90% dos terreiros do país. Mas eu critico com propriedade, porque eu conheço. Conheço teoria e prática. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou criticando porque eu li a opinião de alguém e eu comprei a opinião de alguém. Eu estou falando de experiência direta. O que não quer dizer que eu esteja certo, eu posso estar errado. Mas eu estou falando da minha experiência. Quando nós falamos em ayahuasca, eu já escrevi muitas coisas positivas sobre isso e coisas negativas também, mas porque eu conheço. Em resumo, nós temos que realizar os nossos 3 objetivos. O segundo é o estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Nós tivemos nesse evento muitos ótimos exemplos disso, do paralelo entre ciência e misticismo, ou espiritualismo, ou aquilo que chamamos de teosofia. Mas eu acho que ainda nós estamos gatinhando quando nós falamos, por exemplo, o Rafa trouxe esse assunto, né? A questão do diálogo interreligioso, por exemplo. Diálogo interreligioso não é nós lermos um livro e darmos uma palestra sobre a religião do outro. Diálogo interreligioso é nós promovermos, nós que teoricamente temos a consciência de que todas elas essencialmente falam a mesma coisa, promovermos a conexão entre elas, mostrar para elas que elas não precisam se matar, elas não precisam guerrear entre elas, porque a essência é comum. Mostrar esses pontos positivos. Quem que vai promover o diálogo interreligioso no mundo se não é o teosofista? Há algumas iniciativas. Ken Wilber faz isso. O Dalai Lama faz isso. O Papa faz isso hoje. A Sociedade Teosófica, que sempre foi uma instituição de vanguarda, corre o risco de ficar para trás. Blavatsky falava de temas à frente do seu tempo. Annie Besant, uma grande feminista, falava de temas à frente do seu tempo. Eu acho que nós, como a 4ª geração que se inicia, todos que estão aqui presentes são a 4ª geração, temos a obrigação de fazermos jus ao trabalho já realizado, como gratidão ao que nós recebemos pronto, e como doação para aqueles que ainda irão chegar. Eu acredito, só para finalizar, que nós chamamos de tradição sabedoria, porque ela é passada de uma geração para outra. É uma tradição, é uma sucessão. Nós recebemos e agora nós temos a obrigação de repassar. A União Planetária apoia esta ideia.